Eu queria falar com vocês hoje algo que toca profundamente no meu espírito e me tocou bastante nessa busca pela verdade. E eu sou uma pessoa que comecei a minha jornada ouvindo bastante sobre a volta de Jesus, bastante sobre nós sermos pecadores, mas por algum tempo isso era algo longe, algo teórico, algo que ainda não tinha encarnado, algo que não tinha entrado em mim. E enquanto eu ouvia falar sobre a volta de Jesus e parecia algo longe, eu não me preocupava muito com o que nós devemos fazer. Assim, é algo que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, então vamos continuar vivendo, e eu creio em Jesus, e eu tenho a salvação, então vamos seguindo. Mas hoje é algo que eu entendo que deve ditar a minha vida. E não simplesmente um acontecimento na história que eu vou esperar, mas é aquilo que me motiva a viver hoje. É o acontecimento para o qual eu quero caminhar todos os dias. E é o acontecimento que, se eu puder, eu gostaria de trazer para mais perto de mim. Então, eu queria encorajá-los a, enquanto vocês caminham na sua jornada cristã, que vocês possam ficar de olho nesse dia, porque ele é um dia, mas ele traz tanta riqueza que a Bíblia fala muito sobre esse único dia. E a gente tem, não só no Novo Testamento, não só depois da primeira vinda de Cristo, mas nós temos muito antes da primeira vinda, nós temos profetas que olhavam para esse dia e confundiam com a primeira vinda, de tão glorioso que ele era. Ele não era um dia que ficava lá na frente, eles não conseguiam nem discernir qual era a primeira e a segunda geralmente era muito mais presente do que a primeira. Tanto que os judeus não reconheceram Jesus. Esperando o grande Jesus da segunda vinda, não entenderam o Jesus da primeira vinda. Então, eu queria começar hoje falando sobre esse dia. E o Abnério tocou um pouco na primeira palavra dele sobre isso, e ele falou sobre vigiar. Quando nós começamos a ler o que Jesus fala sobre a volta dele, ele dá para nós uma forma de esperar essa volta. E a forma que ele nos dá é vigiai. Ele nos exorta a vigiar. E em uma das passagens que ele nos exorta a vigiar, ele diz: vigiai e orai. Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso, que a gente está aqui se reunindo de manhã e eu acho bem difícil acordar cedo. Sempre achei muito difícil ter que acordar, e todos os dias que eu estive aqui, eu fui muito abençoada nas orações, mas todos os dias meus pais estão de prova. Eu na cama, não quero acordar, não quero acordar. Mas você resiste o sono e você vem e é muito bom. E por que é muito bom sair da cama nesse frio e vir aqui orar com os irmãos? Porque existe um motivo palpável para nós estarmos aqui. Nós não estamos jogando palavras ao vento, nós não estamos falando aqui um monte de gente as mesmas coisas. Nós estamos buscando uma pessoa que vai voltar. E ela garante isso. Nós podemos ter essa certeza porque essa pessoa veio na primeira vinda. Ele cumpriu as promessas até o tempo devido, e ainda tem promessas a serem cumpridas, e nós temos a garantia delas, porque a parte das promessas já foram cumpridas. Então, quando a gente pensa em orar e em vigiar, não vamos pensar que seja algo longe, não vamos pensar em algo, nossa, eu tenho que vigiar, ai, como é difícil, eu tenho que orar, como é difícil. E quando a gente fala sobre oração, sobre sacrifício vivo, que o Abnério falou, não é algo penoso, mas é algo maravilhoso.
Mas ele tem o seu processo. A palavra ela vai entrando em nosso espírito e ela vai produzindo vida. Eu acho a oração algo muito difícil se ela é morta. É talvez uma das piores coisas que tem, porque você tem que fechar o olho para não pensar em todas as coisas que você tem vontade de pensar. Você tem que falar com um Deus que é invisível, quando você tem um monte de coisa visível e palpável ao seu alcance. Então, se você não tem um motivo pelo qual orar, se você não tem uma vida que arde dentro de você, orar é uma das piores coisas que tem. Mas vale a pena sair do conforto da cama, vale a pena sair do conforto do calor nesse frio para orar, porque nós estamos vigiando. Nós estamos cumprindo a ordem que Jesus nos deixou, vigiar e orar. Então eu queria exortar vocês a pedir a Deus que cada vez mais nos dê esse amor pela volta dele. Que isso se torne algo real, para a gente não ficar orando como se estivesse falando no vazio, e não tiver que concentrar toda a nossa força para pensar em Deus. Não tem que ficar tão difícil assim, porque ele é real. E ele está aqui conosco, e ele se interessa muito mais do que nós. Como Pedro disse, quem que nos chama para a oração? É o próprio Deus. Ele nos fala, vem cá que eu quero conversar com você. Eu quero voltar, então pede para eu voltar. Esteja aqui, vigia comigo. E é muito paralelo ao momento em que Jesus estava para morrer, e ele pede para os discípulos vigiar e orar. E assim como eles, nós dormimos. Jesus ele sai um momentinho e a gente cochila. E a gente cansa. Mas ele é muito misericordioso e ele volta e nos exorta de novo. Gente, vamos vigiar e orar. Os tempos são difíceis, mas vigiem. E uma das coisas que é muito real quando nós começamos a ler sobre os últimos dias, e isso não é só nas palavras de Jesus, mas nas palavras dos apóstolos, você vai lendo e eles falam muito sobre o engano. O engano é algo que está muito presente nos últimos dias. Não é algo que a gente pode passar desapercebido, não é algo que a gente pode passar como se fosse supérfluo, como se fosse algo que a gente pode considerar, tem um engano por aí, mas é um negócio bem esquisito, acho que não vai nos atingir, né? Nós temos a Bíblia e, portanto, está tudo bem. Eles não falaram isso à toa. Eles não falaram tanto sobre esse engano. Jesus, quando fala em Mateus 24 sobre a volta dele, ele fala o capítulo inteiro batendo no mesmo ponto. Vocês, cuidado para não serem enganados. Vai ter muita gente dizendo que é o Cristo, mas não é. Cuidado, tem engano, cuidado. E uma das formas que a gente pode se proteger contra o engano, e foi um dos motivos porque ontem eu queria mostrar para vocês o quanto que ele é sutil, e quando a gente olha para outras épocas, talvez ele pareça evidente, mas ele penetra no nosso pensamento, essa ideia mundana, humanista, que o homem tem, essa capacidade brilhante que o homem tem de achar que consegue encontrar a verdade sem Deus, consegue supor que Deus não existe e ainda assim chegar à verdade. Isso penetra, isso é perigoso. Mas uma das formas da gente se proteger contra o engano é nós conhecermos a verdade. Então, que nessa noite nós possamos estar muito preocupados em conhecer a verdade. Porque a verdade, ela é a única que pode nos proteger contra o engano. Mas isso não serve só para hoje à noite. Isso não serve só para esse momento. Eles não nos exortaram tanto para que em um momento a gente descubra a verdade e depois a gente passe o resto da nossa vida tranquilo, porque afinal de contas, uma hora a gente encontrou a verdade. A verdade é algo que escapa muito fácil. A verdade é algo que foge. Ela aparece, mas ela some de novo. Então, eu queria ler com vocês na 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9.
nesse capítulo, ele está falando sobre a segunda vinda. E ele está falando sobre o engano. Então, a partir do versículo 9, ele diz: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje à noite é: nós precisamos amar a verdade. Aqui diz que Deus lhes enviou. Isso não choca vocês? Aqui não diz que eles foram enganados porque alguém de repente decidiu enganá-los. Não. Aqui diz que Deus enviou. Mas explica por quê. Não fala Deus é mau e, portanto, ele quis enganar todos os homens para que ninguém chegasse à verdade. Ele diz Deus enviou porque o que eles fizeram? Não amaram a verdade. Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nós precisamos saber o que nós estamos amando mais. Nós estamos amando mais a verdade, ou a gente ama o nosso próprio prazer, ou a gente ama mais o nosso próprio conforto. O que é que nós amamos mais? Não tem jeito. Não dá para a gente acumular um monte de coisas. Não, eu quero Deus, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Nós precisamos ter um só foco. Jesus está voltando e na época que ele estava aqui, ele não ficava falando de muitas coisas. Jesus não tinha muitos assuntos. Se você começar a ler os evangelhos e ler o que Jesus está falando, ele não fica discursando sobre muita coisa. Jesus tinha um só foco. Ele falava do Pai, ele falava assim que ele ia morrer, ele falava mas tudo girava em torno de uma coisa só. E todo o plano de Deus gira em torno de uma coisa só. E Deus vai construindo a história com Israel, e ele dá aos profetas conhecimento, e ele fala sobre muita coisa, mas tudo seguindo para uma coisa só. E Deus quer voltar para morar com seu povo. Ele tem um propósito. Ele não nos criou assim, deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Não! Ele criou o homem, ele tinha um propósito, ele tinha uma vontade, e ele queria que tudo isso desse certo, mas aí apareceu o pecado. Deus não desistiu e custou muito caro para ele não desistir do homem. Custou muito caro, mas ele seguiu em frente. E quando a gente vê os homens falando sobre isso, eles não ficam falando como se fosse mais uma coisa na vida deles, como se fosse, nossa, eu tenho muitos interesses, mas além de todos os interesses que eu tenho não! Toda a vida do profeta era falar sobre aquilo, ele vivia aquilo, a família dele tinha a ver com aquilo. Tudo tem a ver com aquilo. Que o tio Haroldo falou que a menina perguntava, você tem aquilo? Porque aquilo brilha. Aquilo é a única coisa na nossa vida, é a única. É o único interesse. E talvez é a mesma coisa que Jesus procura quando nós chegarmos diante dele, ele falar, eu não te conheço. Ele quer saber, você tem aquilo? Você viveu a vida com aquilo? Aquilo é a única coisa na sua vida? Você faz um monte de coisas, mas nenhuma delas rouba o seu coração. Amor pela verdade. Enquanto nós tivermos amor por muitas coisas, nós vamos nos perdendo, nós vamos deixando parte da nossa vida em vários lugares. Nós vamos nos fragmentando, como nós vimos ontem à noite, e dividindo nossa vida em parte é isso, parte é aquilo. Nós precisamos ter amor pela verdade. Queria que vocês fossem comigo para João, capítulo 8.
vou começar a partir do verso 31. Aqui Jesus estava falando e os fariseus estavam discutindo com ele. E ele fala sobre o Pai, e começa a falar algumas coisas, os fariseus contestam. Mas algumas pessoas passam a crer em Jesus. E a essas pessoas ele diz: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. As pessoas para quem Jesus falou isso haviam crido nele. Ele não está falando isso aqui para quaisquer pessoas. Ele não estava dizendo para... Ele estava dizendo para aqueles que creram: se vocês permanecerem na minha palavra, o que acontece? Vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade. Ele deu 3 coisas aqui. A primeira é permanecer na minha palavra. Nós, em algum momento, tivemos um encontro com a palavra. E hoje nós ouvimos sobre o ministério da palavra. E é muito precioso ver a Elisa muito empolgada e muito emocionada. Eu sempre acho muito bom ouvir. Porque ela está apaixonada por isso. A palavra encarnou e chegou a ela. Em algum momento, a palavra chega a nós. Algum momento nós temos esse contato com a palavra. Mas não basta ter um contato, não basta flertar com a palavra. Não basta ouvir e achar bonito. Não é um conhecimento. Não é algo que você, olha que legal. Nossa, é interessante, né? Olha, eu sou cristão e eu penso isso. Não é interessante. Não é legal. É tudo que existe. É a única coisa. É a única coisa. Deve ser o nosso único interesse. É a palavra. E aí Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E sendo discípulo ainda não chegou. E conhecereis a verdade. Vocês percebem que não é algo assim... Não chega de cara, na verdade. Jesus não chega de cara, na verdade. Ele dá 3 coisas. Porque a verdade não é algo que você estampa no outdoor e qualquer um que passa por aí pode ler. A verdade é algo sério, é algo precioso, é um tesouro. E Jesus não dava esse tesouro a qualquer um. Por que não dava a qualquer um? Porque precisa amar a verdade. Precisa amar a verdade. E amando a verdade, você ouve. Assim que você ouve, você se interessa. Mas você permanece na verdade. Você se torna um discípulo, você tem cara do seu mestre. Mas não basta só ter cara do mestre, você tem que conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade, o que acontece? Você se torna livre. Você se torna livre. Esse é um versículo que a gente fala tanto, ouve tanto, que parece uma coisa tão... sem muita riqueza, é um chavão, não tem profundidade. Mas, gente, nós somos livres. Nós não precisamos mais pecar. Ele está dizendo aqui que todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. Livres. Vocês já pensaram a vida livre? Todo homem busca liberdade. É algo que a gente busca. Mas não é para buscar a liberdade, é para você buscar a verdade. Busca a verdade e ela vai te levar para a liberdade. E a liberdade em todos os sentidos. É no sentido intelectual. Ontem a gente viu o quanto que os homens ficam aprisionados, buscando o conhecimento, buscando a verdade. Mas é aqui. E quando você conhece a verdade, ela te liberta. Ela te liberta intelectualmente.
Você não tem mais, nossa, agora eu não consigo encaixar, ó, sempre vai ter um problema, sempre vai ter um salto de fé, mas na verdade não tem isso, porque ela é coerente, ela é baseada na lógica, porque Deus é lógico e a essência da lógica está nele. A gente não precisa ficar com medo de ser incoerente, não precisa, nossa, eu preciso buscar uma explicação. Não, não precisa. Porque você crê na verdade. Você tem o único conhecimento que é coeso, que é único, que consegue explicar de forma correta todos os acontecimentos no mundo. Então ela te liberta intelectualmente. Ela te liberta moralmente. Porque você quer fazer o certo. E a gente na verdade, nem conhece o certo, porque se a gente fosse tentar colocar vários tópicos aqui, eu acredito que vai ter um monte de polêmica do que alguns acham que é certo e outros não, mas isso é correto. Mas a gente não precisa procurar isso, porque existe um padrão, existe um único padrão. Existe alguém que te revela, sim, o que é certo e o que é errado, e te liberta. Te liberta, eu não preciso mais ficar discutindo o que é certo e o que é errado, porque tem alguém que me libertou desse padrão. Tem alguém que me libertou desse negócio de ficar fechando numa caixinha. Eu posso procurar nele. Ele tem todo o padrão de moral, de certo e errado. E ele pode me revelar. Ele me liberta emocionalmente. Eu não preciso mais ser uma pessoa depressiva, porque a minha esperança vai ser cumprida. Ele me liberta em todos os sentidos, no sentido físico. Jesus pode nos curar fisicamente e ele vai nos dar um novo corpo. Toda a criação espera essa redenção, essa libertação material e física. Ela vai acontecer. É uma esperança que nós podemos ter. A verdade nos liberta. Não pense nisso num sentido pequeno, é um sentido maravilhoso. Porque o pecado nos faz escravos e ele fez escravo toda a criação. Mas aí chega a verdade. E nos liberta, e com isso ela liberta toda a criação. E tudo é livre agora. Somos livres. Então, a verdade nos liberta. Vamos para 2 João. Segunda. Vou começar a partir do verso 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então a verdade nos liberta, mas a verdade nos leva ao amor. Então, além de nos trazer a liberdade, aqui nós vemos, ele repete várias vezes, aliás, o tema de João é amor, né? Ele volta sempre ao amor. Mas aqui ele faz uma ligação entre a verdade e o amor. E nós ouvimos aqui sobre o amor ágape. Não é libertador você ouvir que existe um amor que é totalmente de doação, é totalmente outro e não só si mesmo. Ele diz que ama por causa da verdade. Então, quando nós temos a verdade, nós não ficamos centrados em nós mesmos, nós não nos isolamos como uma ilha, nós não ficamos fechados em livros, nós chegamos às pessoas. O amor, a verdade produz o amor e esse amor nos leva a outros. Nos leva ao outro, a enxergar o outro, a ver o outro. Enquanto nós estamos na mentira, nós ficamos centrados em nós mesmos, nós ficamos parados em nós. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus deu a sua vida, ele não fez por obrigação, ele não fez porque o Pai mandou, ele fala, eu entrego a minha vida, ninguém tira ela de mim.
A verdade nos leva a amar, e amar nos leva a doar ao outro, ao outro. Nós precisamos ter esse encontro com a verdade. Esse encontro que nos leva ao amor. Esse encontro que nos liberta para amar. Porque enquanto nós estamos escravos do pecado, não existe possibilidade alguma de amor. Até aquele amor apaixonado, aquelas declarações de amor. Uau, nossa, como que alguém pode amar assim? Não, não pode, porque ela só está fazendo isso querendo algo em troca. Tem aquele gancho enorme. Por maior, assim, comparado, né? Quando a gente coloca aquela declaração enorme, aquele escândalo, ela está esperando na mesma proporção o retorno. Mas nós precisamos entender que existe um amor que corrige esse gancho. Ele desentorta esse gancho, ele volta para o outro. E ele volta para Deus também. Nós não conseguimos amar a Deus. Mas a verdade nos permite amar a Deus. Nós podemos amar a Deus. Precisamos conhecer a verdade, mas para conhecer a verdade você precisa amar a verdade. Em João, não precisa abrir lá, em João 18, Jesus disse que aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. E eu fiquei pensando bastante, nossa, quem é da verdade ouve a minha voz. Quem ouvia a voz de Jesus? Literalmente falando, voz, que nem eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo. Só os discípulos. Muita gente ouvia a voz de Jesus. Ué, mas então todos eram da verdade? Não, ele não está falando aqui de ouvir, de escutar. Ele está falando de algo mais profundo. Quando Jesus falava às multidões, quando ele falava a todos, ele não falava a verdade de cara, ele falava por meio de parábolas. E por que ele falava por meio de parábolas? Ele explica. Para que se cumpra a profecia que vendo, não veem. E ouvindo, não ouçam nem entendam. Então Jesus falava assim, mas aqueles que amavam a verdade chegavam perto de Jesus e diziam: Jesus, explica para nós que a gente não entendeu nada. O que é esse negócio aí? Não entendi nada que o Senhor falou. Os discípulos chegavam porque eles amavam a verdade. E Jesus ia explicando para eles. Então, quem é da verdade, ouve a minha voz. Gente, se a gente não amar a verdade, a gente pode ficar falando aqui muito tempo, a gente pode ler a Bíblia muito tempo, a gente pode ouvir as pregações dos homens mais eloquentes que existem no meio cristão. Nós não vamos ouvir. Nós não vamos ouvir a voz de Jesus. E ele fala. A Elisa disse, Deus fala. Deus fala. E ele fala mesmo. Mas para a gente ouvir, precisa haver esse amor pela verdade. E eu sempre fico muito impactada com a vida dos fariseus, porque quando você pensa na verdade, a gente tem uma tendência muito grande em ligar a verdade com teoria, com conhecimento, a verdade com frases, com sentenças, né? Deus é amor, isso é uma verdade. Então a gente liga a verdade com conhecimento. E se a gente fosse pensar, antes da encarnação, tudo que os judeus possuíam era a lei. Essa era a verdade. Deus trazia a palavra pelos profetas, eles falavam, e ela está registrada. Os judeus tinham acesso à verdade, eles tinham acesso à lei. E dentre os judeus da época de Jesus, quem mais conhecia a verdade? Os fariseus. Eles eram os detentores da verdade. Eles tinham tudo, estava ali, na mão deles. Eles conheciam cada letra, cada vírgula, cada detalhe. E quando a verdade chegava aos ouvidos deles, ela parecia
totalmente distorcida, totalmente fora. Como que pode? As pessoas que estavam mais perto da verdade, as pessoas que... Gente, eles dedicavam a vida para os judeus. Não existe essa separação de sagrado e secular. Não existe isso. Para os judeus, a vida inteira deles é ao redor da religião. Tudo que eles fazem, toda a rotina, os dias da semana, tudo tem a ver com religião. Tudo tem a ver com isso. Todo ritual, tudo, para eles não é assim, uma parte da vida. Ah, eles conheciam a verdade, mas aí quando eles voltam... Não tinha essa volta para o trabalho, não tinha a volta para... O tempo todo. E como é que pode a verdade estar no meio deles e passar desapercebida? Não só passar desapercebida, mas eles eram muito fortemente contra aquilo que Jesus falava. E passou. Então eu fiquei pensando, como é que pode ser tão difícil? Por que Jesus veio? E por que é tão difícil a gente chegar à verdade? Será que eles não amavam a verdade? Será que eles não amavam aquela lei que eles tanto sabiam? Será que eles não amavam todos aqueles mandamentos que eles mandavam? E, gente, Jesus fala que eles tinham a verdade. Porque ele fala, faça o que eles mandam. Não faça o que eles fazem. O que contradiz um pouco o que a Elisa falou, mas entendam que Jesus não está dizendo para nós fazermos isso hoje. Mas Jesus disse, pode fazer o que eles estão mandando, porque eles falam a verdade. Mas eles não praticam. A verdade para os fariseus era algo teórico, era algo que parava aqui, mas não saía daqui. Ficava aqui na mente. Eles conheciam tudo e eles colocavam fardos pesados nos discípulos deles. Mas eles não praticavam aquilo que eles falavam. E continuava algo teórico. A verdade não pode ser reduzida a um conhecimento. Porque ela ainda pode ser pura e pode ser que os fariseus falavam e algumas pessoas conheciam a Deus. Talvez isso existia. E talvez aqueles que creram em Jesus eram justamente aqueles que ouviam os fariseus e falavam, nossa, mas isso que eles estão falando, olha, esse homem fala com autoridade, é isso, e reconheceram o ensino. Mas eles mesmos perderam. E Jesus era muito forte. Quando Jesus fala, ele gasta um capítulo inteiro falando sobre os fariseus em Mateus, e ele fala, hipócritas, hipócritas. E eu li recentemente esse capítulo e eu fiquei pensando, nossa, mas Jesus está muito bravo aqui. O tempo todo, hipócritas, cegos, hipócritas, hipócritas. Se vocês lerem, é uma vez atrás da outra, ele está falando. E depois ele diz, vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno, hipócritas. Tão perto da verdade e tão longe dela ao mesmo tempo. Então, é muito difícil chegar assim, se a gente pensar que a verdade é um conhecimento. E por que é tão difícil? Porque a verdade é uma pessoa. Ela não é um conhecimento. Você não pode entender uma pessoa com o seu cérebro. Seu cérebro não foi feito para isso. Para entender toda a complexidade de uma pessoa. Seu cérebro não foi feito para compreender tudo a respeito de uma pessoa. E à medida que você faz isso, você perde o essencial. Porque você é dotado de cérebro, sim, mas você é dotado de emoções, de coração, de espírito, de corpo físico, com sensações. E a verdade é uma pessoa. A verdade não é um conhecimento que você adquire. Não é um conhecimento que você vê escrito em algum lugar. Mas é um relacionamento. É um relacionamento porque é uma pessoa. E eu vou além. Para dizer que a verdade, ela é pessoal. Então, se nós queremos amar a verdade, nós queremos chegar a ela, nós queremos ser livres, nós queremos ter o amor, nós precisamos conhecer essa verdade, mas essa verdade não vai chegar a nós em forma de teologia. Ela não vai chegar a nós em forma de regras, de padrões que você deve cumprir. Ela vai chegar de forma pessoal. E essa forma que ela chega em nós, particular, pessoal, ela vai tocar em algo que mexe com os nossos desejos, com as nossas vontades, com tudo aquilo que a gente quer.
Então vamos comigo para 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Começar a ler a partir do versículo 1. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Por que as pessoas vão rejeitar a verdade? Porque elas querem ouvir coisas agradáveis. Se elas rejeitam a verdade porque querem ouvir coisas agradáveis, isso significa que a verdade não é agradável. Se eles querem satisfazer os seus desejos e não ouvem a verdade, é porque a verdade vai contra os seus desejos. Nossos desejos são loucos. A gente acha que a gente quer muita coisa que faz mal. Já viu criança que quer muito, um monte de sorvete e depois passa mal? Ela, na verdade, não quer aquilo. Ela queria só um pouquinho, mas ela acha que ela quer muito. Então, deixa ela se satisfazer para você ver o que acontece. Ela vai passar mal. E assim é com tudo que a gente deseja muito. A pessoa que está louca por drogas, ela acha que ela precisa, eu preciso dessa droga, eu preciso. E aí ela vai, usa, e o que acontece? Ela morre. Se ela for até o final, ela morre. Os nossos desejos são loucos. Mas a verdade nos liberta. Ela nos liberta desses desejos. Mas ela é amarga. Ela é amarga. A verdade, quando chega a nós, ela não chega floreando, ela não chega dizendo, olha, você é muito legal, você é muito bom, tudo que você faz é muito jóia, mas tem um negocinho. A verdade não chega assim. Ela não chega fazendo carinho. Ela não chega palpando. Ela chega revelando de cara aquilo que nos desagrada. Ela chega tocando naquele ponto onde dói. Sabe aquele ponto que dói, que você procura proteger? Sabe aquela ferida que está bem machucada, mas você colocou um monte de curativo em cima? A verdade, ela tira o curativo e põe o dedo ali, naquele ponto. Ela infiltra. Jesus não ficava discutindo teoria com as pessoas. Ele não ficava discutindo teoria. Ele chegava no ponto pessoal. O jovem rico queria falar de teoria com Jesus. Mas Jesus chegou no ponto. Dá as suas riquezas. Dá tudo que você tem. Vem e me segue. E aí o jovem rico saiu feliz, falando, esse cara é um louco, não sabe nada. Eu vou ficar aqui com as minhas riquezas, que é muito melhor. Não foi isso que ele fez. Ele saiu triste. Porque Jesus disse a verdade. E Jesus tocou na única verdade que ele não podia, porque o jovem rico cumpria todos os mandamentos. Mas aquele problema ele tinha, e Jesus sabia. Com a mulher samaritana foi a mesma coisa. Jesus não fica floreando. Ele pergunta, cadê o seu marido? Ele vai no ponto que precisa. E quando os fariseus queriam conversar sobre teologia, Jesus muda o assunto. Ele fala, eu não estou aqui para perder tempo com teoria. Eu não estou aqui para dizer sobre predestinação, sobre calvinismo, arminianismo e assim por diante. Ele não fica discutindo isso. Ele chega no ponto pessoal. E quando você encontra com Jesus,
você sai mancando. Você sai mancando. Porque vai tocar na sua ferida. E a sua ferida que fazia você mancar, você protegeu. Para você poder andar direito. Para proteger a sua imagem. Mas vai chegar um momento que você vai olhar para Jesus e Ele vai tirar. Ele vai tirar o curativo. Ele vai tirar a sua muleta. Ele vai tirar aquilo que você precisa para ficar mostrando o quanto que você é forte e bom. Sem Ele. A verdade é pessoal. É uma pessoa e ela é pessoal. E ela vai tocar onde dói. E era sobre isso que a Elisa estava falando hoje de manhã. Ela estava falando sobre isso. Ela não estava dizendo que é ruim, nossa, ai, Deus vai me mandar mais sofrimento. Não, você já está sofrendo, só que você se engana, você se protege com ilusão, você se protege com um monte de camadas, para ninguém enxergar a sua dor. Mas o ministério da palavra te mostra, porque ele entra em você e ele diz, olha aqui o seu problema, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Você está doente. Você não está vendo. Então a verdade traz luz. Traz luz. Jesus era a luz. Então por isso que é tão difícil chegar à verdade. Não é fácil. Porque quando você chega na verdade, ela te machuca. E de certa forma a gente sabe disso. E os fariseus sabiam disso. Então eles se protegiam, eles não amaram. Por que não amaram? Por que você não ama a verdade? Por que eu não amo a verdade? Porque nós temos um senso de autoproteção. Nós temos um senso de querer ficar dentro do nosso mundinho, com muros, proteções, com escudos. Mas Jesus quer destruir os escudos, Ele quer destruir os muros. Ele quer permitir que a luz entre e revele. E ela dói, porque ela revela para você onde está a sua dor. Jesus já sabe onde ela está. Ele não precisa jogar a luz na sua vida para Ele ver. Você precisa ver. O encontro com a verdade mostra quem é Jesus, mas mostra quem é você. Mostra o quanto que você é fraco. Nós precisamos ter esse encontro e sair mancando. Jacó teve isso. E dele saiu toda uma nação. Quando nós temos esse encontro, Davi foi tocado pela verdade. O profeta chegou na cara dele, apontou o dedo e falou, é você. Você é o cara que fez isso. E o que Davi fez? Davi se humilhou. Davi ficou profundamente arrependido. Ele ficou profundamente magoado, porque ele tinha alguns aspectos do conhecimento de Deus que nós não concordamos. Infelizmente, todos somos muito cegos. Não temos uma visão tão ampla da verdade. E Deus permitiu que isso acontecesse para nós justamente dependermos disso. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar tudo, para que eu preciso conferir? Eu não sou dependente. Eu não sou mais manco. Eu não sou mais débil. Eu sou forte. Mas nós não somos fortes. E nós precisamos dessa revelação para nos tornar fracos. Fracos. Dependentes. E mais um aspecto disso é que a verdade que nós possuímos determina a nossa missão. Determina a nossa missão. Então, o que eu falei ontem sobre nós não gastarmos 90% da nossa vida fazendo algo que nós achamos que não é espiritual e delegarmos a Deus só um espacinho, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus esse negócio. Deus nos deu um aspecto da verdade que nós devemos zelar por ele, nós devemos dar toda a nossa vida por esse aspecto. Mas esse aspecto diz respeito a sujeitar a criação. Esse aspecto diz respeito a trazer o reino de Deus para a terra. Esse aspecto diz respeito a edificar a sua igreja. E esse aspecto diz respeito à sua missão. Ela é individual, ela é pessoal. E quando você é machucado, marcado por Deus,
Isso te leva a uma dependência dele. E o tempo todo você quer saber o que eu posso fazer para o Senhor voltar, porque eu não quero ficar assim. Eu quero chegar mais perto de ti. Eu preciso de ti, eu preciso de mais vida. Porque eu sou manco, eu não consigo andar, eu não consigo chegar lá, mas eu quero. Eu estou desesperado para chegar lá. Então nós vamos que nem loucos atrás desse conhecimento da verdade. E quando nós conhecemos, nós descobrimos que nós devemos atuar, fazer. Os fariseus não faziam, eles mantinham aqui. A verdade ficava aqui. Não pode ficar aqui. Ela tem que se tornar obras. Ela tem que se tornar prática. Ela tem que se tornar algo visível. Eu não sei dizer, não existe uma fórmula, eu não posso dizer onde cada um vai atuar. Eu estou tentando muito descobrir o que eu tenho que fazer. Mas cada um de nós precisa ter esse zelo por descobrir qual é a verdade que Deus deu a cada um de nós. Como indivíduos, como corpo, como brasileiros, como membros de uma determinada cidade, como membros de uma determinada igreja. Deus deu um aspecto a você, mas Ele deu um aspecto da verdade ao corpo mais próximo de você. E nós precisamos saber qual é a verdade que Deus quer revelar através desse corpo, nesse local. Qual é a verdade que Deus quer revelar à sua região? E quando você descobrir isso, você vai orar com muita intensidade, porque tudo que você quer é aquilo para o que eu existo para isso, então eu preciso pedir a Deus que traga isso, que Ele opere isso em nós, que Ele nos dê mais vida para poder cumprir aquilo. Nós precisamos do Cordeiro de volta, nós precisamos do noivo. Nós somos uma noiva incompleta. Para que serve uma noiva se não para casar? Para que serve uma noiva? Para ficar exibindo o anel? Não. Para ficar dizendo, então, tem um cara que eu gosto muito, mas assim, né, a gente está meio enrolado. Não! O mundo não quer ver a igreja patinando. Ele não quer ver a igreja. O mundo está desesperado para ver os filhos de Deus manifestando o reino na terra. E nós precisamos ter um zelo pela nossa missão, porque é a nossa missão que vai trazer o noivo. É nossa missão, e nossa missão é casamento. Nossa missão é casar. E o que você pode fazer para casar mais rápido? Porque o noivo está agoniado para voltar. E a noiva está começando a ter as dores de parto. Está começando a ter. E à medida que ela tem, mais gente vai se levantando. E essas dores vão se alastrando. A criação tem, mas todos aqueles que têm o Espírito Santo também têm. E que Deus coloque essa dor no seu coração. Para que você também gema. Para que você também ore e peça a Deus para Ele trazer o seu reino e trazer a você a sua missão e como você pode contribuir no reino. Amém?